Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para nós é uma honra poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus e acredito que a sua vida será profundamente abençoada pela revelação das sagradas escrituras. Então, neste nosso vídeo, nós queremos falar sobre alguns assuntos. Na verdade, eu quero remontar, quero voltar ao passado, lá quando eu tinha, vamos colocar, entre 20 a 28 anos. Um período em que eu escrevi muitos sermões, né? Escrevi muitos, enchi cadernos à mão escrevendo o que Deus me dava de revelação, de conteúdo. Era um tempo que eu pregava muito nas igrejas, que eu saí para poder ministrar a palavra de Deus nas congregações. Hoje nós saímos muito pouco, porque estamos focados mais no ensino, em acompanhar pessoas, em dar aulas, em ensinar o povo a palavra de Deus. Então a gente não está muito focado na questão de pregar na itinerância, mas em ensinar as pessoas. Eu quero trazer para o nosso canal as mensagens antigas, né, que eu escrevi. Muitas delas, 95%, eu nunca preguei, nunca ministrei essas mensagens. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu escrevi essa mensagem em 2015, no dia 9/5 do ano de 2015, há 7 anos atrás, nós escrevemos esta mensagem e eu quero compartilhar com você. Eu reparei 7 anos no caso, né? Não, já fez 7 anos, dia 9/5, maio, mês passado, né? Dia 9 do mês passado fez 7 anos que eu escrevi esta mensagem, que eu escrevi esse sermão, e eu quero compartilhar com vocês. Então, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu quero lembrar você, se você não for inscrito, que se inscreva no canal, para sempre que nós postarmos novos conteúdos aqui, você ser notificado e poder nos acompanhar em primeira mão. Também, se você acha que é relevante esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a expandir essa mensagem, levar para mais pessoas o evangelho do reino, o evangelho da palavra de Deus. Eu acredito que você pode nos ajudar a fazer isso. E faça isso por gratidão. Gratidão por estar sendo tocado por essa palavra. Se você sentiu-se tocado, se somou na sua vida esse conteúdo, compartilhe, nos ajude a alcançar mais vidas, a alcançar mais pessoas. Deixa o teu joinha também, não esqueça disso. Deixa o teu joinha, e você que for se inscrevendo, não esqueça de ativar o sininho, porque você só vai ser notificado quando postar novos vídeos se você ativar o sininho, ok? E também comenta embaixo o que você achou, o que você gostou, qual foi a parte que você mais se identificou nessa mensagem, ok? Então faça aí, participe com a gente, nos ajude a avançar através do nosso canal. Bom, dado a isso, vamos então para a palavra, para o texto que nós queremos compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre as 3 portas, a primeira, a segunda e a terceira porta do Apocalipse. 3 portas que são mencionadas no livro de Apocalipse. E eu quero falar sobre essas 3 portas e trazer uma aplicação para os nossos dias, né? Aplicar para você hoje o que significa essas portas, trazendo para nós. Vamos pegar a ideia dessas portas, escrita no texto, por que foi escrita dessa forma, e trazer para nós o princípio por trás, a chave por trás, o código por trás dessas 3 portas reveladas no livro de Apocalipse. Se você tem Bíblia comigo, abra aí. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo agora no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Depois o versículo 20, depois o capítulo 4, versículo 1. Vamos ler sobre as 3 portas, depois vamos explicar sobre cada uma delas, um entendimento, uma aplicação para a nossa vida, ok? 3:8 vai dizer assim a palavra de Deus: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora, o versículo 20, ainda no capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o versículo 20. Agora o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim o texto. Depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. De novo, depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, aqui nós temos as 3 portas reveladas inicialmente no livro de Apocalipse. Qual é a aplicação? Como que podemos ver e entender um pouco sobre essas 3 portas e trazer para a nossa vida essa aplicação? Então, vamos lá. A primeira porta podemos chamar de porta da oportunidade. A porta da oportunidade. Deus vai dar a todos nós uma porta de oportunidade para nós cumprirmos a nossa vocação, o nosso propósito. Ninguém poderá dizer: Senhor, eu não tive oportunidade, eu não tive meios de como cumprir a minha missão. Sabe, Senhor, eu não tive quem me ensinasse, eu não tive quem me acompanhasse, eu não tive quem me ajudasse, eu não tive quem pegasse na minha mão, eu não tive como cumprir a minha missão. Eu não tive recursos, eu não tive dinheiro, eu não tive condições de nenhuma hipótese para poder cumprir minha missão. Ora, amados, Deus dá para todos os seus filhos oportunidade. O que acontece é que nós não percebemos estas oportunidades por estarmos distraídos com coisas que não têm conexão com o nosso propósito. Nós temos um grande inimigo. Na verdade, um grande inimigo, né? Que é justamente a distração. Nós nos distraímos muito facilmente. É muito simples se distrair. Não há um esforço demasiado para que alguém se distraia. É muito simples. Mas o versículo 8, que fala sobre essa porta aberta para essa igreja em especial, a igreja em Filadélfia, diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta da oportunidade que Deus te dá, ninguém pode fechar. Só Deus pode fechar. Por quê? Ele que abriu. Não tem chave que tranque essa porta. Não tem força humana que consiga rolar essa porta e fechá-la para você. A porta da oportunidade, quem dá é Deus. A oportunidade que te conecta com o teu propósito. Entenda uma coisa. Deus não vai abrir muitas portas para você. Não espere Deus abrir 3 portas para você. Deus abrir 4 portas. Entenda. Se houver para você 5 portas abertas, acredite, só uma delas é do Senhor. As outras 4 portas é distração e tem tudo para ser do diabo. Porque Deus não quer que você fique confuso sobre aquilo que ele tem para você. Deus, ele é muito conciso no que ele faz. Ele é muito direto, completo, pleno, claro e transparente. Se ele tem uma porta para você, ele vai abrir essa porta exclusivamente para você. Deus não vai te colocar entre 10 portas e dizer assim: escolhe qual é que você quer. Não. Deus não brinca com as nossas emoções. Não brinca. Ele coloca apenas uma única porta aberta para você entrar, para você ingressar naquilo que Deus desenhou para a sua vida. Deus não vai te distrair. Deus não vai causar em você uma confusão sobre que porta entrar, qual porta não entrar. Ok? Agora, muita gente conta o seu testemunho dizendo assim: bom,
Quando eu não tinha mais nenhuma saída, então decidi seguir o meu chamado. É bonito, é romântico, é interessante, mas mais importante é quando alguém está diante de 10 portas e ela não consegue enxergar a não ser aquela do seu propósito. Isso é mais profundo, isso é mais poderoso. É quando a pessoa decide escolher aquela que Deus lhe abriu, porque Deus dá o sinal qual é a porta que ele está abrindo. Ora, amados, para que Deus abriria 10 portas se ele já tem uma marcada para você? Se você está diante de 10, de 3, 4, 5 portas, e você só pode entrar por uma, acredite, só uma pertence a Deus, só uma que foi Deus que abriu. Então você tem que fazer o quê? Parar para aclamar a Deus e não para que Deus não te deixe escolher errado. E aí nessa hora, você tem que abrir mão das tuas vontades. Porque é possível que tuas vontades, teus desejos, possam influenciar na voz de Deus. Como assim, pastor Osés? Por exemplo, você está buscando a Deus para que ele te dê uma resposta, mas o teu coração quer uma porta que não é que Deus abriu. Você quer ela, porque ela é bela, ela é bonita, ela é muito enfeitada, preparada, sabe? Ela é muito, o ornamento dessa porta é espetacular. Espetacular. E a que Deus abriu não é tão assim como você esperava, né? E aí nós queremos forçar que aquela porta que desejamos seja a porta que Deus abriu, quando na verdade não é. Não é. E aí temos que abrir mão dessa porta e para isso temos que vencer as nossas emoções, governar sobre nossas emoções. Cabe a você ter controle, domínio, maturidade para poder ingressar na porta que Deus abriu. Ore, pergunte a Deus, Senhor, qual porta devo entrar? Confirma no meu coração. Não me deixa ficar confuso, porque, amados, quem quer te confundir são os demônios, é o diabo. Deus não trabalha no meio de confusão. Deus é sincero, claro, transparente, direto. Deus não faz arrodeios. Deus é direto. O que tem para você, ele tem. E acabou a história. Acabou a história. A nossa conexão vai nos ajudar bastante nas escolhas por aquilo que Deus tem para nós. Agora, pouca conexão com Deus, certamente muitos erros, muitos constrangimentos, muitas frustrações. A tua vida, o teu sucesso depende do nível de conexão que você tem com o Pai. Qual é o teu nível de conexão com Deus? Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Até que ponto você conhece a Deus? Isso é importante para a sua vida ministerial, a sua vida vocacional e a sua vida espiritual. Bom, nós temos aqui, eu destaquei aqui alguns pontos específicos, sabe? Que talvez tenham sido motivos pelos quais Deus abriu para essa igreja, a igreja de Filadélfia, a porta da oportunidade, né? A porta da oportunidade. Eu sei, eu entendo a parte geográfica da cidade, eu sei que é um ponto estratégico, aquela cidade, a Filadélfia estava num ponto muito estratégico para alcançar muitos povos que passavam por ali obrigatoriamente. Mas entenda, primeiro, o significado do nome dessa igreja, Filadélfia, que significa amor fraternal. Observe que o amor fraternal, ele é a expressão do próprio Deus. Quando você ama o seu próximo, quando você ama seu irmão, você está expressando Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. É complicado, gente, acreditar em pessoas que dizem não conseguir amar, mas dizem que Deus é o seu Deus. Ora, como que o meu Deus é amor e eu não consigo amar segundo a essência desse Deus? Como? Como que isso é possível? É um tanto meio que conflitante. Eu quero ler com você mais um texto. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo de número 1. Olha só. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Deus vai abrir para você uma porta de oportunidade se você preservar no seu coração
o amor fraternal. É muito importante em todos os casos, em qualquer ambiente, aonde você estiver, relacionando-se com pessoas, em termos de amizades, companheirismos, trabalhos, você preservar o amor. Então, o texto é: seja constante o amor fraternal. O amor fraternal, ele deve ser constante. Isso é constante no coração de quem dá espaço para esse amor crescer. Porque o Espírito Santo, ele não para de derramar esse amor em nosso coração. Não para. Porque quanto mais amor ele derrama em nosso coração, o que acontece? Mais de Deus recebemos através do Espírito Santo. Mais do Pai nós recebemos através do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto, porque a igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal. O segundo ponto é que essa igreja é uma igreja estratégica. Uma igreja estratégica. A igreja de Filadélfia estava em posição de estratégia para alcançar outras cidades. Todos os que quisessem ir para Éfeso, Frígia, Planalto Central, Roma, Porto de Troade, Pérgamo, Sardes, Antioquia, a capital da Pisídia, Antioquia, capital da Síria, e Jerusalém, passavam por Filadélfia. Precisamos estar no ponto estratégico de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses e fortalecer algo no seu coração. Muita gente tem dificuldade de ser conduzida por Deus, porque Deus quer levar ela para lugares que elas não querem ir. Elas não querem ir. Não estão interessadas. Então, as pessoas resistem à ação de Deus na sua vida pelo fato de Deus querer com elas o que elas não queriam que Deus quisesse. Mas Deus não está aqui para servir às nossas vontades, que são vontades limitadas e passageiras. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 2, 3 minutos. Nós não conhecemos o futuro, nem um palmo à frente do nosso nariz. Como que eu quero que Deus se subordine, aceite, se sujeite à minha vontade? A minha vontade é extremamente vaidosa. É uma vontade sem sentido, sem propósito. Mas Deus tem conosco um propósito original, pleno e perfeito. Cabe a nós nos sujeitar à vontade de Deus, nos sujeitar ao plano de ação do Senhor. Então, aqui nós temos a primeira porta, que é a porta da oportunidade para o propósito. Terceiro motivo pelo qual nós podemos entender por que essa igreja recebeu essa porta aberta para ela, a qual ninguém poderia fechar. Por quê? Porque essa igreja guardou a palavra e não negou o nome dos... Deus tem prazer em abrir portas para aqueles que não negam o seu nome. Não negam o seu nome. Tem gente que não tem porta aberta porque no dia que Deus abrir, eles já vão negando o nome do Senhor. Quando chega num ambiente em que Deus coloca eles, a primeira coisa é negar o nome do Senhor. Não se identificam por comportamento, por testemunho, que são cristãos, que são filhos que representam o seu Pai celestial. Não, ele quer se envolver nos grupinhos, ele quer estar envolvido com a massa daquele local para poder, vamos dizer, se enturmar. E às vezes, para isso acontecer, se sujeita a praticar coisas que Deus nunca exigiu que fossem praticadas por nós. Então, tenham muito cuidado, ok? Muito cuidado. Então, o amor, né, só guarda a palavra de Deus quem de fato ama o Senhor. Eles guardavam a palavra de Deus. Apesar de tudo, eles guardavam a palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante, ok? Muito importante. João capítulo 14, versículo 23. Olha só. Olha o que diz o texto. 14, 23 do Evangelho segundo João. Vai dizer assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada juntamente com ele. Ora, amado, como que Deus não vai abrir para essa igreja a porta da oportunidade
para cumprir o seu propósito, se essa igreja ama o Senhor. Como que eu sei que essa igreja ama o Senhor? Ela guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor, nem por atitudes, nem por palavras. Era uma, é um tipo de cristão, é um tipo de justo que Deus tem prazer em prover sobre ele a sua provisão, prover sobre ele o seu cuidado, as suas riquezas espirituais. Então, você quer que essa porta seja para você? Quer que Deus abra para você essa porta? Então, tema ao Senhor, honre ao Senhor, glorifique ao Senhor com a sua vida, com o seu coração, com o seu pensamento. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre as 3 portas no livro de Apocalipse. Paz!